Oi pessoal, eu sou Dalmano Figueiredo Leitão II, sou médico com residência em clínica médica e cardiologia. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre hipertensão arterial. Hipertensão arterial são os níveis de pressão sanguínea elevados de forma cronicamente nos pacientes. A pressão é considerada alta, de acordo com as diretrizes brasileiras, quando ela está medida na sua forma sistólica, acima de 140 mm por mercúrio e na diastólica acima de 90 mm de mercúrio. Bom, os dois números que aparecem no medidor de pressão, ou que o médico fala para você, geralmente, no valores normais da maioria das pessoas, 120 por 80 ou então 12 por 8, corresponde à pressão. No caso da mais alta, sempre é a sistólica, pressão sistólica, que é a pressão dos vasos quando o coração bate, e a mais baixa, que é a pressão diastólica, que é a pressão nos vasos quando o coração relaxa. Então, quando alguém diz para você, sua pressão está 120 por 80 ou 12 por 8, a pressão 120 ou 12 o pessoal chama, é a pressão sistólica, e a pressão 80 ou 8 é a pressão diastólica. A hipertensão atualmente não tem cura, principalmente se for a hipertensão arterial primária, que é aquela que não tem uma outra doença gerando ela, que corresponde a 80 a 90% dos casos. Quando é a pressão arterial elevada decorrente de outra doença, chama-se hipertensão arterial secundária. Essa sim pode ter um processo de cura com base no tratamento da doença que está levando ela, quer seja ela qual for. A hipertensão arterial sistêmica ou primária, ela existe por ela mesma. Ainda não está bem definido qual o mecanismo que está implicado na sua instalação no paciente. Pode ser sedentarismo associado a maus hábitos alimentares, a hábitos de fumo e fatores genéticos. Já a hipertensão arterial secundária, ela é decorrente de outras doenças, como hipertireoidismo, como a apneia obstrutiva do sono, feocromocitoma e outras mais. A hipertensão arterial como um todo, ela não tem sintomas, são pouquíssimos os sintomas, além da medida alterada. Algumas pessoas relatam cefaleia, ou que se chama popularmente como dor de cabeça, mas geralmente é uma doença que se instala e não dá nenhum sintoma no paciente, por isso muita gente só vem começar a tratar depois que ela está há muito tempo. O diagnóstico da hipertensão arterial é basicamente clínico. O que isso quer dizer? Que precisa apenas da consulta médica simples, sem necessidade de outros exames. Então é feito no consultório médico, com o médico fazendo a entrevista, colhendo a história do paciente bem completa e fazendo o exame físico minucioso. Só isso já basta para o diagnóstico. Além disso, necessita de exames laboratoriais para verificar causas secundárias dessa pressão arterial alta. Não, a pressão arterial do organismo ela é feita para aumentar em determinados momentos da vida, como situações de estresse ou de exercício físico, porque se não aumentasse, com a necessidade de mais sangue gerado por essa situação de estresse ou de exercício, poderia ocorrer lesões de órgãos como cérebro e músculos e rins. De maneira geral, a pressão deve ser, em pacientes que não são hipertensos, deve ser medida ou aferida uma vez ao ano, ou a cada consulta médica que esse paciente for ser submetido por qualquer motivo. O cuidado deve ser, o paciente deve estar, se for em casa, no caso, deve estar descansado, num ambiente sem muito calor, não ter ingerido
bebidas alcoólicas, nem fumado, nem tomado café ou refrigerantes. E estar com a bexiga vazia pelo menos há 30 minutos. Não são os melhores, mas para se ter dentro de casa, eles são bem indicados e fazem um bom papel. A hipertensão arterial como um todo está mais presente nos homens, mas quando as mulheres atingem a faixa de 65 anos, essa prevalência maior nos homens tende a se igualar, principalmente pela perda do efeito protetor que as mulheres têm dos seus hormônios, que quando elas chegam na idade mais avançada, após o climatério, começa a ter se igualar junto aos homens com essa prevalência. As principais causas da hipertensão arterial. No caso da hipertensão arterial secundária, está ligado a uma doença específica, como hipertireoidismo ou feocromocitoma, ou doença renal. No caso da hipertensão arterial sistêmica ou primária, ainda não está definido qual a causa base, mas sim a conjunção de vários fatores, como sedentarismo, dislipidemia, obesidade e fatores genéticos, ou seja, história familiar de hipertensão arterial. Indivíduos que não conseguem dormir direito durante a noite, não conseguem ter o seu descanso, eles apresentam níveis tensionais mais elevados. E também pode configurar uma das formas secundárias da hipertensão arterial, que é a doença da apneia obstrutiva do sono. O tratamento, quando for medicamentoso, se não for acompanhado corretamente nem tomado de forma correta pelo paciente, pode sim ocorrer efeitos colaterais, dependendo de cada classe de remédio, para falar do seu efeito específico. Para ter um controle efetivo de pressão arterial, principalmente a base, o pilar do tratamento, são a mudança de hábitos de vida, que é o que? Adotar uma vida mais ativa, com exercício físico, no mínimo moderado, e alimentação mais saudável, com comidas pobres em sal e ricas em verduras e fibras. As pessoas que não fazem o tratamento da pressão arterial elevada podem ter lesão de órgãos-alvo, que são o quê? São o AVC isquêmico ou hemorrágico, a doença renal crônica e a insuficiência cardíaca ou doença isquêmica do coração. O sal está implicado no aumento da pressão diretamente por conta do seu alto teor de sódio, que faz com que o líquido dentro dos vasos esteja aumentando assim a pressão. Não é muito fácil, mas o básico que a gente deve entender é saber quais são os alimentos que têm uma carga de sódio muito alta. O indivíduo deve comer durante o dia 2 gramas de sal de cozinha. A gente tem que entender que o sal de cozinha não está só no tempero dos alimentos, está em alimentos em conserva, em alimentos industrializados e até no próprio pãozinho que a gente come todo dia. O tratamento da hipertensão arterial primária é feito com base em um pilar. Primeiro, a mudança dos hábitos de vida. O paciente tem que adotar uma vida menos sedentária, com exercícios físicos, a perda de peso e alimentação saudável. Depois é que entra o tratamento medicamentoso, com várias classes de remédio, que aí o médico deve avaliar qual é a melhor para o paciente. Bom, esse foi o meu recado. Muito obrigado a todos e fiquem bem.